Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esse momento precioso, esse encontro excelente que nós teremos para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desde já agradeço a sua amável presença e não esqueça de nos ajudar dando o seu like, se inscrevendo no canal se você está aqui pela primeira vez, também compartilhando para que mais pessoas possam também participar desse encontro magnífico e que possamos aprender mais a respeito da palavra de Deus. Nós vamos tratar desta vez da lição de número 6 desta série de lição que fala sobre eclesiologia, o estudo da igreja, no amplo aspecto da sua organização, de modo geral, a mesma traz o título, Igreja, Organismo e Organização. O nosso texto áureo diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva precisa ser organizada, a mesma está dividida em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico diz: a estrutura da igreja cristã. O segundo, igreja, um organismo vivo e organizado. O terceiro, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então vai ser sobre estes tópicos que nós estaremos conversando nesses minutos preciosos que nós vamos passar juntos, e eu louvo a Deus por estarmos aqui. Como eu falei, a lição trata a respeito da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a sua organização, a igreja como organismo e como organização. Na condição de organismo, como qualquer outra organização, como qualquer ser vivo, o organismo é imprescindível, o organismo ele interage, o organismo são auto-independentes ou autodependentes, porque há um sistema em todo o organismo. É por isso que nós falamos de igreja como um corpo de Cristo, e nós nas lições passadas nós já aprendemos o que é um corpo, a função de cada corpo e a sua interdependência. Então nós aprendemos o que é que vem ser um corpo, o que é que vem ser um organismo. E hoje, com um pouco de mais detalhes, nós vamos analisar a igreja em si, como um organismo vivo e também como uma organização. Na condição de organismo, ela se intercomunica, interage, se complementa. Cada parte da igreja são complementados. Existe uma simbiose nesse sistema. Isso é muito importante, é muito lindo. Então, o que trata aqui da igreja na sua estrutura cristã, igreja como organismo, e diz aqui o comentarista, um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros
é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Aqui ele está falando do corpo em si, do corpo humano, do corpo de um animal, de um ser vivo. Diversos órgãos, mas interdependente, conforme já foi imposto. Se autocomunica. Nenhum elemento de um organismo pode funcionar de forma isoladamente. Há sempre um feedback entre cada componente de um corpo. Há sempre uma intercomunicação. Por isso, o coração não pode funcionar sem o pulmão não pode funcionar sem o coração, de igual modo não pode funcionar sem os rins, o intestino não pode funcionar sem os demais órgãos, coração, pulmão, os rins e assim por diante. De grosso modo, é assim que funciona. E assim também funciona todo elemento vivo, e a igreja não pode ser diferente. Trata-se, na realidade, de um organismo vivo, que possui uma estrutura. E também ela é organizada. Apesar dessa harmonia que existe entre esse organismo, existe também uma organização, que nós vamos tratar com mais detalhes no tópico mais à frente. Mas aqui diz o seguinte, o tópico 2, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais e assim por diante, Formavam-se em concílio, deliberavam. Isto é a parte de organização da igreja primitiva, a sua estrutura, porque a igreja naquela época ainda estava em fase embrionária, então ela não tinha uma complexidade de organização, era mais simples, mas era organizada. Como também é organizado todo o sistema de governo, toda empresa, todo e qualquer organismo, toda e qualquer instituição, ela tem a sua organização, tem o seu organograma. Isso acontece desde os primórdios, de forma mais simples, outras de forma mais complexa, mas existe uma organização. No Velho Testamento, havia uma organização, embora rudimentar. O princípio de distribuição de tarefas, ou também chamado como princípio de divisão do trabalho, conforme nós aprendemos na administração, isto foi aprendido desde o Velho Testamento, quando Jetro ensinou a Moisés. Ele já havia ensinado, olha, separa as pessoas, separa a maioral de 10, de 20, de 50, de 100. Isto é um princípio de divisão do trabalho, que é uma forma de organização. Não existe um comando único, central, exclusivo e absoluto, em canto nenhum. E quando existe, é de forma rústica, desorganizada e ditatorial, que nunca funcionou bem. Nunca funcionou, nem irá funcionar nunca. É preciso que exista uma estrutura organizada, com uma hierarquia, porque até no mundo espiritual isso acontece. Tanto no mundo espiritual das trevas, como no mundo espiritual da luz, existe uma organização, existe uma hierarquia, onde há seres com diversas patentes,
organizacionais e administrativas. É o caso da corte angelical, que em angeologia nós aprendemos, essa divisão angélica, aonde existe alguns anjos mais graduados e os menores, e existe um comando nessa estrutura. O mesmo acontece também com a organização do mal. Eles são realmente muito bem organizados, porque todo e qualquer exército desorganizado, ele está afadado ao fracasso. Tem que existir uma coordenação, tem que existir uma comunicação. E a vitória, geralmente, de um país, de um exército que está em combate, deve-se não somente ao seu poderio bélico, como também à sua forma como ele se organiza, as suas estratégias militares. Eu posso dizer que isso também aplica-se à igreja. Então nós aprendemos aqui que existe uma organização dentro da igreja e é bíblica. É bíblica e ela é antiga. Ela funcionava desde os primórdios, os primeiros passos da igreja e até mesmo antes da igreja já existia uma organização. E no tópico 3, ou melhor, o item 3 do tópico 1, organismo e organização. Então diz o comentarista: vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de organização. Mesmo as estruturas mais simples, alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam a forma de organização. Mas, como eu já disse, não é possível isso. Sempre o organismo se organizou. Desde os primeiros passos da igreja. E no item 2, nós temos igreja, um organismo vivo e organizado. Agora, de que forma esta igreja ela é organizada? Isso aí, a organização ela pode ser da mais diversa forma, mas ela precisa ter um princípio. Precisa ter, eu posso dizer assim, um método. Organização e método são fundamentais. Então, ela precisa mostrar ou revelar de que forma ela está organizada. Porque o organismo, ele é comum para qualquer tipo de organização, para qualquer tipo de instituição, em seu organismo em si. Mas a forma como se organizam, isto é variável. Isso depende do pensamento, da cultura, da estrutura de cada um desses organismos. Agora diz aqui o item 1, subitem 1. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc., como um organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, orava, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Instituiu o diácono, o diaconato, elegeu lideranças, enviou seus primeiros missionários. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então, ela também tem a sua liturgia. A liturgia da igreja também depende de que forma ela foi organizada. E nós não estamos dizendo aqui que existe uma forma certa ou uma forma errada.
Existem maneiras diferentes, com o mesmo princípio, com a mesma essência. A finalidade do culto da igreja é adorar a Deus. Agora, de que forma precisa ser essa adoração, ou esse culto a Deus, como já se diz, culto que é o culto a Deus. É você quando rende homenagem, quando você adora o Criador. Agora, a forma como esse culto se organiza depende da estrutura organizacional de cada uma das igrejas. As igrejas, elas podem ter os mais diversos nomes. Isso não vem ao caso. A igreja pode estar em diversos locais. A igreja em São Paulo, a igreja em Pernambuco, a igreja na Paraíba, a igreja no Panamá, a igreja na Nigéria, são organismos. Agora, a maneira como elas estão organizadas, aí depende de como ela criou essa estrutura. É o caso dos cultos. Os cultos são os mais variados. Agora, eles precisam ser bíblicos. Todos têm um ponto em comum: adorar a Deus, servir a Deus. Se isso não fizer, aí já deixa de ser igreja. É preciso que ela tenha a mesma essência, o mesmo princípio, o mesmo alvo. Agora, de que forma é este ato de cultuar, vai variar. Eu volto a repetir: desde que seja bíblico, desde que esteja dentro da palavra de Deus. Porque também nós encontramos forma de cultuar que não parece ser um culto a Deus. É bom que venhamos a entender isso. Existe forma de cultuar que até parece mais uma adoração a demônios do que a Deus. Então, a adoração a Deus precisa ser de uma forma clara. O culto a Deus precisa ser de forma explícita, que qualquer pessoa possa identificar de imediato que a adoração está sendo direcionada a Deus. Não tem que fazer rodeios. Agora, como é que nós vamos distribuir esta forma? Aí depende da igreja, da denominação, da forma como se organizou. Não importa se você, durante o culto, você inicia com a mensagem ou inicia com louvores. Não importa como você vai distribuir. Agora, cada organização, cada igreja, nos seus locais específicos, ela tem uma maneira e não estão erradas. Existem aquelas que são muito mecânicas, então eu tenho que cantar logo de início 3 hinos, tem que ser 3 hinos, e depois vem as saudações, os louvores, e finaliza com a mensagem e na sequência o convite. É uma forma como se organizou o culto. Mas nada impede que a gente possa inverter essa ordem, ou não ter nenhuma dessas. Uma vez alguém me questionou: mas por que é que na sua igreja todo mundo prega? Porque é assim que nós nos organizamos. Não é errado, é diferente. Existem aquelas igrejas que somente o pastor presidente prega a pregação final e não tem mais pregação. E outra que existe um desfile de pregação. Tudo bem, aí depende do modo de pensar da liderança. As pessoas pregam, depois tem a última pregação. É uma forma como ele se organizou. Tudo bem, nós não vamos criticar nem questionar. O que nós estamos abordando aqui é a forma de organizar-se. É uma forma de administração eclesiástica. Isto é evidente. Isto é claro. Ok? Então, na sequência, nós temos, conforme eu já falei aqui, no seu aspecto
litúrgico e ritual, que nós já falamos. Mas vamos ver, literalmente, como escreveu aqui o pastor que comentou a lição. Ele diz: toda igreja organizada possui uma liturgia e rituais. Abordamos isso. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Aí depende, você pode ser, mas se não tiver decência nem ordem, já não está organizado, aí já virou uma confusãozinha, né? Uma bagunça. Então é preciso que exista uma ordem, uma decência, um princípio, uma lógica, porque o que nós temos que entregar para Deus é sempre o melhor. Tudo do bom, tudo que for o melhor deve ser tributado a Deus. Vamos dar o nosso melhor para Deus. A melhor forma de culto, a melhor maneira de nos organizar para render culto a Deus. A reverência é o ponto fundamental dentro dessa organização e faz parte do culto, faz parte da organização. Se o culto é a Deus, então é preciso que haja reverência, porque às vezes nós damos mais reverência, mais respeito ao homem do que a Deus. Eu posso citar um exemplo num tribunal, quando o magistrado chega, todos se levantam. Mas na igreja, o Senhor dos Senhores está presente, e aí há pessoas que não querem nem se ajoelhar, nem presta culto a Deus, vai apenas como um formalismo. Conversa, não dá atenção à adoração a Deus, levanta-se, falta de respeito para com não somente a igreja com a sua liderança, mas também falta de respeito, falta de reverência, falta de temor ao Criador. Os nossos cultos, não sei se em todas, mas de um modo geral, duram em média 1h30 ou 2 horas. Mas eu estou informado de que na Coreia, uma igreja com mais de 1 milhão de membros, os cultos duram 3 horas. E durante essas 3 horas de um culto muito bem organizado, nenhuma pessoa, nem mesmo criança, sai do local de adoração. Isto é reverência, como fazia Israel nos cultos, como faziam os profetas e os patriarcas. Eles não suportavam nem a pressão de Deus e caía por terra, caía de joelho. Na igreja, o Senhor Jesus Cristo está presente, embora invisível. Então é preciso que ele receba o mais alto grau, o mais elevado grau de adoração, de respeito e reverência. Estamos fazendo isso? As igrejas precisam se organizar os seus cultos, mas ter como ponto principal dessa organização a reverência do culto ao Criador, ao Eterno. Em muitas igrejas é preciso rever esses princípios. É preciso refazer alguma norma, algum princípio. Muito embora a forma como se organiza depende muito da cultura do povo. Agora, é preciso que, independente dessa cultura, todos, de forma unânime, devem entender que está presente em todos os cultos a maior autoridade do universo, o Senhor Jesus Cristo, ao qual devemos honra e glória para sempre.
Então, nós vimos o item 2, recapitulamos o item 2, que fala da igreja como um organismo e uma organização, tanto no seu aspecto local e também o seu aspecto litúrgico, no aspecto ritual. O rito é como conduz o culto. É aquela forma como você desenvolve o culto. É o ritual, os louvores, a forma como você louva, a forma como você prega, como você canta, de que forma se organizou o culto. E no item 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, o comentarista, ele descreve aqui 3 formas de organização, 3 formas de governo nas igrejas. Já aprendemos que a igreja todas têm um ponto em comum, todas são um organismo, todas possuem uma organização. Então a igreja ela é organismo e é organização. Agora, dentro desse organismo e essa organização, conforme nós já vimos no capítulo anterior, ela tem uma forma litúrgica, uma forma de governar. Então vamos ver aqui de que forma as diversas igrejas são governadas. Então ele descreveu aqui, a primeira forma é a episcopal, a segunda presbiterial, a terceira congregacional. Vamos analisar cada uma delas. Episcopal, presbiterial, congregacional. Eu não estou aqui falando de denominação, porque há denominações que têm esse nome. Tem esse nome porque também ela segue esse princípio de governo. Mas não quer dizer que uma igreja que possua esse tipo de governo, ela deve ter esse nome. Por exemplo, aqui no item 2, governo presbiterial. A igreja presbiterial, quem usa essa forma de governo é a presbiteriana. Mas isso não impede que outra igreja, outra denominação também tenha o governo presbiterial. Existe uma denominação chamada de congregacional. Mas isso não quer dizer que a igreja que adotar essa forma de governo tenha também esse nome, que, por exemplo, a Igreja Batista, ela tem uma forma de governo congregacional. Agora vejamos aqui no item 1. A palavra episcopal, ela é uma palavra grega derivada de episcopos. Episcopo, traduzido é bispo. Aparece algumas vezes no Novo Testamento. O contexto atual, o episcopado defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de bispo. É isso que eles pensam, são supervisores gerais. Observa bem o seguinte, a igreja é episcopal, a palavra episcopos significa bispo, ou seja, um superintendente, uma figura central, um comando central, que exerce a liderança plena, ou seja, todas as igrejas estão sob o seu comando. Era esta a forma da igreja primitiva. Existia um pastor chamado de bispo. Não vamos confundir também a palavra bispo, porque tem pessoas, tem denominações que estão usando o termo bispo, eu sou o bispo, como uma hierarquia eclesiástica. Aí alguém tenta criar uma hierarquia, pastor, bispo, apóstolo, patriarca. Isso é apenas uma forma de governo, uma forma de dirigir a igreja, mas não tem muito sentido. Se a gente pegar a partir do original,
vamos entender justamente que a forma episcopal de governo de uma igreja é aquela que tem uma liderança que governa as demais igrejas. É um líder central, um presidente geral, aonde não necessariamente se reúne em assembleia para tomar decisão. O bispo decide. Os apóstolos, na igreja primitiva, tinham esse comportamento. E não vou dizer que estão errados. É uma forma de governo. Ele tinha essa forma. Tinha esta estrutura. Agora, todo extremo é prejudicial. Cuidado com todo respeito. Porque em igrejas episcopais, aonde existe o pastor presidente, que tinha o nome de bispo, e as demais congregações espalhadas que estavam sob a sua autoridade, ou estão sob a sua autoridade. Há os pastores locais e o pastor presidente que governa sobre as demais. Esta é a nossa forma de governo. Entendido, né? Nossa forma de governo é essa. Agora, a maneira varia de estado para estado. Eu não sei como é no seu estado. Diz aí no comentário se ela é episcopal, se existe uma liderança. E agora, só que em alguns casos, isso depende muito da região, do estado, do local. O pastor presidente, o líder desse tipo de governo, eles são soberanos. Embora se reúna em assembleia, embora a assembleia possa até decidir alguma coisa, mas a palavra final é do presidente. Em algumas regiões. É bom que há flexibilidade nisso. Eu não estou dizendo que isso é generalizado, mas eu conheço muito bem várias formas de igrejas episcopais na minha denominação que assim funcionam. Agora vejamos o outro grupo, ou a outra forma de governo, a congregacional. Na congregacional, e existem muitas igrejas que adotam essa prática, não existe aquela figura central do presidente como líder máximo, porque, abrindo parênteses, voltando um pouco atrás, foi daí que surgiu o papado. A igreja primitiva não tinha esse papado, apesar de ser episcopal. Mas o poder começou a se concentrar tanto na mão de um, que elegeram um para governar o mundo todo. No Brasil existe um que governa o estado todo, outro governa uma cidade toda, outro uma região toda, e alguns são mais flexíveis, outros são ditatoriais, mas tudo bem, é uma organização, é uma forma de governo, não resta dúvida. No subitem 3, que é justamente que estamos falando da congregacional, diz aqui o comentarista: a prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisão, coisa que não acontece na episcopal, não estando sujeita a nenhuma interferência que venha de fora. Uma dessas formas é a Igreja Batista. A igreja é quem é soberana, o pastor preside a igreja. Ele pastoreia a igreja, mas a igreja é quem se reúne em assembleia para tomar decisões. O pastor preside,
mas a palavra final não é a dele, ele acata a decisão da igreja. Toda e qualquer igreja, denominação que segue esse sistema é chamado de congregacional. E a outra forma, nós vimos a presbiterial, a congregacional. Então, a outra forma anterior, a presbiterial, da onde nós vimos derivar a palavra presbíteros, a palavra grega, significa ancião, velho, ou seja, experiente, não é uma velhice da idade não, tá? É no conhecimento, na experiência. Então, é encontrado no Novo Testamento. No caso, a que mais se destaca aqui é a igreja presbiteriana. Ela tem esse sistema presbiterial, porque aí as decisões finais é tomada pelo sínodo. O conjunto, os presbíteros, o pastor semelhante à congregacional, os pastores se reúnem, ou seja, os presbíteros, e o presbitério é soberano. Agora vamos analisar e comparar as três. Na episcopal, o pastor presidente é soberano. Na presbiterial, o corpo presbiterial é soberano. Na congregacional, a igreja é soberana. Então, a decisão desses é que vale. E o pastor da igreja local, o pastor da igreja, eles devem acatar, é claro, de uma forma racional. Isso não quer dizer que o pastor não vem intervir, ele intervém, ele dá sugestão, ele orienta, porque a liderança é ele. Mas ele não age de forma ditatorial. Ele não impõe regras, não impõe normas, diferente da primeira. Então nós temos aqui essas três diversas formas. Eu não vou dizer quem está certo e quem está errado, porque são formas diferentes de governo. Qual é a sua igreja? Coloca aí nos comentários a forma de governo da sua igreja e de que forma as decisões são tomadas. Espero que esta lição que nós aprendemos aqui, que você chegou até aqui, que acompanhou de forma humilde e de forma graciosa, e eu sou muito grato pela sua presença, mas eu tenho certeza que algo mais foi acrescentado, espero que você tenha tirado bastante proveito, e você pode comentar também como é que funciona a sua igreja. A igreja, já aprendemos que ela é um organismo e também ela é uma organização. Como qualquer instituição, ela possui um comando, possui um governo. A igreja, apesar de ser divina, ela também é humana. O cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo, mas na terra, na administração, é o homem quem domina. Porque alguém disse, mas a igreja é de Jesus. É, sim, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, mas os afazeres, os deveres inerentes ao homem, é o homem quem faz. Não é Deus, não é Jesus quem vai dirigir os cultos, não é Jesus quem vai separar diáconos, que vai separar pastores, é o homem. Agora, é claro, e orando, pedindo orientação ao Espírito Santo, porque toda tomada de decisão, seja em Assembleia Geral, seja pelo único governo presidente, eles precisam pedir orientação a Deus. É por isso que eu acho que todos são válidos, porque se existe um único que governa tudo, que manda em tudo, eu tenho certeza que ele ora antes de tomar uma decisão. E o Espírito Santo é quem o conduz. Agora, é coisa que o homem
tem que fazer. E eu costumo afirmar isso. O que o homem deve fazer, Deus não faz. Está lá em Salmos, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ao Filho dos Homens. Então, é você quem vai administrar, não é Deus não. Amém? Que Deus os abençoe e que a palavra de Deus seja sempre uma constante em vossos corações. Até a próxima aula.